Nessa quinta-feira, Henrique Moura Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, durante mais uma fase da Operação Compliance Zero, que investiga o escândalo envolvendo o Banco Master. Segundo a Polícia Federal, Henrique já estava no radar dos investigadores desde o início das apurações por suspeitas de participação em movimentações financeiras e ocultação patrimonial ligada ao grupo investigado. As investigações apontam que mais de 2 bilhões de reais teriam sido identificados em uma conta atribuída ao pai de Vorcaro, além de indícios de que ele teria papel importante na estrutura investigada pela Polícia Federal. Bom, no início dessa manhã, a decisão do ministro André Mendonça, que é quem acabou determinando essa operação da Polícia Federal, acabou sendo liberada. A gente teve acesso ao documento da decisão do ministro André Mendonça. A gente vai colocar uns prints aqui na tela para mostrar para vocês como é que foi essa decisão e como é que era essa relação do Daniel Vorcaro, do pai dele, Henrique Vorcaro, que foi preso na manhã desta quinta-feira. E aqui a gente já tem alguns dos prints dessa decisão do ministro André Mendonça, que mostra a participação de Henrique Vorcaro nessa parte financeira, de organização, manutenção financeira da turma. A turma que era, inclusive, liderada pelo pai do Daniel Vorcaro, e também tinha outros integrantes. A gente já tinha falado para vocês sobre a turma aqui em uma outra fase da Operação Compliance Zero, que incluía, inclusive, o Felipe Mourão, o sicário, que atentou contra a própria vida, que foi preso, atentou contra a própria vida, foi levado para o hospital, mas acabou não resistindo. Ele que era uma espécie de capanga ali de Daniel Vorcaro e cumpria o papel de, inclusive, intimidar algumas pessoas. O que se sabe também dessa fase da investigação é que integrantes da Polícia Federal repassavam informações privilegiadas para a turma e para o pai de Daniel Vorcaro. Por isso, Daniel Vorcaro estava sempre um passo à frente. Por isso, Daniel Vorcaro estava sempre muito bem informado sobre os passos da Polícia Federal. Muitas vezes a gente viu o próprio Daniel Vorcaro cortando dinheiro de algumas pessoas porque ele sabia que haveria alguma fase, alguma operação da Polícia Federal. A gente viu isso, por exemplo, com o Ciro Nogueira. Ele deixou de pagar as mesadas do Ciro Nogueira, que variava ali entre 300 e 500 mil reais, em um momento importante, perto ali do momento que ele seria investigado pela Polícia Federal, e ele o fez assim em vários momentos, como, por exemplo, no caso do filme do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que Flávio Bolsonaro tem que ficar cobrando as parcelas de Daniel Vorcaro. De acordo com o próprio senador, e a gente vai falar sobre isso, Daniel Vorcaro tinha um contrato e tinha que pagar esses valores. Chegou num momento que Daniel Vorcaro não estava cumprindo com esses pagamentos. Muito certamente, Daniel Vorcaro tinha informações privilegiadas que vinham de dentro da Polícia Federal. E nesse documento aqui, de decisão do ministro André Mendonça, mostra que esses integrantes da Polícia Federal, inclusive um deles já estava preso, teve que mudar de prisão, foi para uma penitenciária federal, um regime mais cauteloso, mais cuidadoso, para que ele não consiga mais repassar informações privilegiadas para o grupo de Daniel Vorcaro. E aqui, nesse print, se puder, inclusive, aumentar a produção para mim, agradeço, porque a apresentadora não enxerga a letra pequenininha. Mas aqui mostra, por exemplo, fala da autoridade policial. Olha, a autoridade policial postula, em síntese, a prisão preventiva de Henrique Moura Vorcaro, David Henrique Alves, Vitor Lima, Rodrigo Pimenta, Avelar Campos, Manuel Mendes Rodrigues, Anderson Vander da Silva Lima, Sebastião Monteiro Júnior. Também a proibição de se ausentar da comarca do país, ou seja, do Brasil. E tem outros nomes aqui envolvidos, e pede-se, o ministro pede o afastamento preventivo da função pública de Valéria Vieira Pereira da Silva, a proibição de contato com servidores e policiais federais da ativa e também de aposentados. Por quê? Porque Valéria Vieira da Silva e Francisco José Pereira da Silva teriam também a proibição de acesso a dependências da Polícia Federal em relação a esses dois investigados, e ainda a inclusão de Marilson Roseno da Silva no sistema penitenciário federal. E a gente vai falar bastante desse nome, então fica ligado nesse nome, Marilson Roseno da Silva. Aqui no item 3, que é bastante importante a gente destacar,
Diz o seguinte: de acordo com a representação, a investigação revelou a existência de dois núcleos operacionais complementares. Vamos lá, o primeiro núcleo era chamado de A Turma, que a gente já sabia que existia. Esse núcleo seria voltado à prática de ameaças, intimidações presenciais, coerções, levantamentos clandestinos, obtenção de dados sigilosos. Essa turma é aquela mesma turma que teria intimidado ou iria intimidar com a intenção, inclusive, de bater, de intimidar fisicamente o jornalista Lauro Jardim. A gente já mostrou isso aqui em uma outra decisão do ministro André Mendonça. O segundo grupo, chamado de Os Meninos, teria perfil eminentemente tecnológico e teria o objetivo de ataques cibernéticos, invasões telemáticas, derrubada de perfis e monitoramento telefônico e telemático ilegal. Segundo as autoridades, ambos eram, à época, gerenciados por Felipe Mourão, conhecido como Sicário, e tinham por objetivo atender comandos emanados do núcleo central da organização criminosa. Ou seja, haviam dois grupos, dois braços aqui do núcleo central dessa organização criminosa, um deles chamado de Turma e o outro Os Meninos. Os dois grupos eram comandados, liderados por Felipe Mourão, conhecido como Sicário, como eu disse aqui para vocês, aquela figura emblemática que era muito ligado, muito próximo a Daniel Vorcaro, que acabou atentando contra a própria vida, mas ele era quem coordenava esses dois núcleos. No próximo print, aqui mostra para vocês o seguinte: no que se refere ao núcleo da Turma, a representação descreve que, além do policial aposentado, Marilson Roseno, que é quem repassava as informações privilegiadas para o grupo, apontado como liderança operacional, foram identificados indícios de participação de Henrique Vorcaro, que é o pai de Daniel Vorcaro, em posição de relevo como demandante dos serviços ilícitos e também operador financeiro dos pagamentos destinados ao grupo. A outra pessoa, Manuel Mendes Rodrigues, apresentado como empresário do jogo no estado do Rio de Janeiro e líder de um braço local do grupo, composto por pessoas ainda não identificadas. Tem também outro nome, Sebastião Monteiro Júnior, policial federal aposentado, e mais um nome, Anderson Vander da Silva Lima, policial federal em atividade, lotado na Superintendência Regional da PF lá no Rio de Janeiro. Bom, então aqui a gente tem alguns nomes que estão sendo investigados nessa operação, nessa fase da Operação Compliance Zero. Já que no item 9, o Ministério Público Federal se posicionou favoravelmente ao acolhimento da representação policial, destacando que os elementos colhidos no curso das investigações sobre os crimes da gestão do Banco Master revelam, em tese, a existência de dois núcleos operacionais vinculados à organização criminosa integrada por Daniel Vorcaro. Vamos lá, de novo. A turma voltada às ameaças, às intimidações, inclusive de forma presencial, obtenção de dados sigilosos e acessos indevidos a sistemas governamentais, e o núcleo 2, o grupo 2, chamado de Meninos, incumbidos de ataques cibernéticos, telemáticos, derrubada de perfis e monitoramento ilegal. A decisão diz ainda que Henrique Vorcaro, pai de Daniel, atuava ao lado do filho na solicitação e no beneficiamento dos serviços prestados pela turma, além de exercer função de operador financeiro dos pagamentos destinados ao grupo, que Manuel Mendes Rodrigues, Sebastião Monteiro Júnior e Anderson Vander da Silva integrariam o braço presencial e policial informacional deste grupo. Agora, o próximo item, aqui o item 23, não bastasse tudo isso, a representação aponta que lá em 2024, Marilson, falei para vocês que esse nome ia aparecer bastante, Marilson buscou auxílio de pelo menos 3 policiais federais para a realização de consultas indevidas em sistemas internos da Polícia Federal, com o objetivo de descobrir o teor do inquérito policial no bojo do qual Henrique Vorcaro teria sido intimado. Em trecho expressamente destacado pela autoridade policial, Marilson aciona Anderson Vander da Silva e informa que um parceiro vai encontrar comigo aqui e vai trazer uma sucinta aqui, juntando ao lado a imagem da intimação dirigida a Henrique Vorcaro.
Esse episódio reforça em tese que a estrutura clandestina mobilizada por Marilson e pela turma não atuava apenas para intimidação ou cobranças, mas também para receber informações sigilosas e informações privilegiadas de dentro da Polícia Federal. Então, a investigação hoje muito importante que mostra para vocês aqui como esses núcleos, esses braços da família Bolsonaro, de Daniel Vorcaro, de Henrique Vorcaro, e aí liderados, os grupos liderados em cima Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro e os núcleos liderados pelo sicário, por Felipe Mourão, tinham estratégias muito inteligentes, braços muito inteligentes, que trabalhavam de forma presencial e de forma cibernética. Eles tinham pessoas que atuavam dentro da Polícia Federal, informantes de dentro da própria Polícia Federal, e dentro do grupo chamado Os Meninos, eles tinham toda uma estrutura para derrubada de perfis, para ataques cibernéticos, para conseguir mesmo informação digital, que hoje é tão importante quanto informação de papel, informação presencial ou informação que alguém passa para a gente. Então, é toda uma cadeia muito bem montada, muito bem estruturada para conseguir todo tipo de informação possível e precisa para Daniel Vorcaro. Não é à toa que ele conseguiu chegar tão longe. Deixa eu conversar com o Felipe Monteiro. Pessoal, já temos, meu parceiro? Temos sim. Felipe Monteiro está aqui comigo. Felipe, muito bom dia. A gente tem muita informação. Antes de começar a nossa análise juntos aqui, eu vou chamar o intervalo para quem está assistindo a gente aí na Fast TV. Intervalinho aí para vocês, mas para quem está aqui no YouTube, a gente continua com a nossa programação. Bom, Felipe, vamos lá. Novidade hoje, quinta-feira amanheceu quente. Temos essa operação da Polícia Federal que mostra o pai de Daniel Vorcaro, o Henrique Vorcaro, preso e por um motivo muito, muito importante. Ele tinha acesso, Felipe, a informações privilegiadas de dentro da Polícia Federal. Você vai se lembrar, Felipe, que a gente já conversou várias vezes aqui no contexto que a gente tinha a gente já achava, né, que o Daniel Vorcaro tinha informantes, pessoas muito bem informadas dentro da estrutura da Polícia Federal. A gente já sabia, até por conta das outras operações que foram deflagradas pela Polícia Federal, que o Daniel Vorcaro tinha informação privilegiada. Isso a gente já sabia. Até porque existem alguns indícios que mostram isso, né? Até os momentos que ele decide fugir, os momentos que ele decide viajar, e os momentos que tanto o Daniel Vorcaro quanto o Fabiano Zettel, que é o cunhado dele, decidem pegar voos para Dubai, para a Arábia Saudita, são sempre momentos próximos ou que antecedem operações da Polícia Federal. Para além disso, eles também sempre cortavam dinheiro de onde eles estavam investindo, mas que eles sabiam que poderiam ter investigação da Polícia Federal ou que a Polícia Federal já estava de olho. Ou seja, eles estavam muito bem informados e agora a gente já sabe como eles tinham informação de dentro da Polícia Federal, Felipe. E só para complementar, para passar para você, além dessas informações de dentro da Polícia Federal, eles tinham um núcleo próprio, um núcleo cibernético que derrubava perfis e que buscava informação da internet ou informações mesmo dentro de sistemas da própria Polícia Federal. Felipe, informação é o que não faltava para Daniel Vorcaro. Bom dia, Neila. Bom dia aos telespectadores. Tava com saudade de você no estúdio, Neila. Ainda bem que você voltou, viu? Senão eu ia fazer o programa com você lá do Congresso Nacional. Ô, Neila, essa operação da Polícia Federal mostra, mais uma vez, como é que funcionava essa engrenagem do Daniel Vorcaro e do Banco Master, né? Primeiro que reforça aquela ideia de que o Daniel Vorcaro pagava, né, aquele grupo chamado A Turma, né, que fazia coação, coagia as pessoas, ameaçava jornalista, ameaçava funcionário que trabalhava para ele e que, de alguma forma, colocava em xeque algum atributo, alguma autoridade do Banco Master e do Daniel Vorcaro, né? E mais do que isso, né, essa operação Compliance Zero, a sexta fase, né, do Compliance Zero, né, desnuda que a família dele também estaria envolvida, né? A Polícia Federal prendeu Henrique Vorcaro, o pai do Daniel Vorcaro, e ao que tudo indica, Neira, aí que está a gravidade do assunto, né? Após o início da operação Compliance Zero,
o Henrique Vorcaro teria manipulado e teria movimentado, né, essa rede do Daniel Vorcaro de corrupção e de sicários e de policiais federais, de delegado federal, para ajudar a reputação do Banco Master e do seu filho. Né? Ou seja, o crime é continuado. Né? O crime não parou depois que o Compliance Zero se iniciou. Pelo contrário, a Polícia Federal, nessa operação, mostra que o Henrique Vorcaro ele manipulava e pagava, né, policiais federais, policiais aposentados, delegados de polícia, né, para poder continuar mantendo essa engrenagem de corrupção, essa engrenagem de cooptação, essa engrenagem de cooptar, né, o dinheiro público e as autoridades públicas. Né? E aí mostra também outro ponto. Além da turma, existia o tal grupo chamado Os Meninos, né, que você colocou bem aqui, né, que era um grupo de pessoas jovens, hackers, que conseguiam entrar em sites de notícias, baixar, corromper o site de notícias ruins contra o Banco Master Eu e vou te colocar cortar, notícias boas vou te no cortar lugar. só um minutinho, porque a gente precisa voltar do break, do intervalo aqui. Então, quem está conosco aqui na Fast TV, nós estamos retomando aqui nosso comentário com o nosso analista Felipe Monteiro, está falando aí sobre a questão do achado da decisão do ministro André Mendonça e dos núcleos de trabalho da família aí, Vorcaro, núcleo dos meninos e o núcleo da turma. Felipe, por favor, pode continuar a sua análise. Eu estava falando, Neira, que além dessa operação reforçar aquilo que já sabia, né, a existência desse grupo A Turma, que fazia coação, ameaçava adversários políticos e jornalistas que faziam notícias contra o Banco Master, existia também a Turma, né, um grupo de jovens, né, hackers, que de certa forma conseguiam quebrar, né, sites de notícias e tirar do ar sites de notícias contra o Daniel Vorcaro e ter acesso, né, além disso, a informações privilegiadas, porque ele entrava, né, em sites públicos, sites da Polícia Federal, sites do Ministério Público Federal, da Justiça Brasileira. Né? Ou seja, o Daniel Vorcaro e a sua trupe, né, incluindo o seu pai, tinha, de certa forma, o conhecimento antes da operação acontecer. Né? Por isso que você bem colocou aqui, né? Ele sempre estava um passo na frente das investigações. Né? E além de mostrar esse absurdo, né, mostra que essa engrenagem, né, corruptora, né, cooptadora, né, de interesse público, ela funcionava depois da operação que o Patriciano ter iniciado. Né? Tem provas nos autos, né, que foi mostrada, né, nessa questão do André Mendonça, que o pai do Daniel Vorcaro, né, ele utilizava, né, dessa rede toda, inclusive depois da operação ter iniciado. Então esse pessoal todo acha que está acima da lei. Esse pessoal todo acha que está acima do bem e do mal. Acha que pode fazer o que quiser. Né? Olha a cara de pau, Neila. A operação se iniciou, ao invés de eles se recolherem, né, pelo contrário, continuou com essa rede toda de corrupção, essa rede toda de cooptar policiais federais, policial federal aposentado, delegado de polícia. Né? Ou seja, absurdo, absurdo. E aí, o segundo ponto dessa decisão, dessa operação, é que mostra a engrenagem, né, financeira, que é complexa, era uma engenharia financeira tão complexa que fazia com que o Daniel Vorcaro conseguisse tirar o dinheiro que o investidor, coitado, depositava no Banco Master, né, acreditando na rigidez financeira do banco, acreditando em receber valores, né, maiores do que o mercado. Né, e aí essa decisão mostra que como que ele utilizava desse valor e fazia com que esse valor chegasse em todos os seus familiares, incluindo o Henrique Vocaro, incluindo a sua irmã, incluindo a família do seu parceiro, né, do seu sócio. Ou seja, essa decisão do André Mendonça, além de mostrar que a operação complexa de corrupção continuava a pleno vapor pelo Daniel Vocaro e Banco Master, mostra também como é que funcionava essa engrenagem financeira, essa engenharia financeira toda que ocultava valores e fazia com que o dinheiro do investidor chegasse, no final, em todos os seus familiares. Né? E aí o absurdo maior, né? A Polícia Federal achou 2,2 bilhões de reais numa conta do pai do Daniel Vorcaro, né, que estava supostamente no fundo REAG. Né? Então, essa decisão do André Mendonça, Nila, desnuda tudo isso. Agora, o que me deixa estarrecido, eu não sou ingênuo, não. Eu até espero pior. Né? Só que quando eu vejo que tudo isso aconteceu
tudo isso se desenrolou e continua se desenrolando depois das investigações continuarem, depois que o Nelson Caro está preso, aí você vê, esse pessoal acha realmente que tem que está acima da lei. Aí que está o ponto principal que eu acho, Neila. Para o pessoal continuar agindo dessa forma, deve ter muita gente graúda por trás. Deve ter muita gente graúda por trás. A gente chegou a falar aqui anteriormente da questão do Ciro Nogueira, vamos falar hoje da questão do Flávio Bolsonaro, né? Mas deve ter milhares de deputados, senadores por trás, ministro do Supremo Tribunal Federal por trás, porque o pessoal continuar achando que não vai cumprir a pena, que não vai ser processado, que não vai ser condenado pelo que estão fazendo com dinheiro público para a República do Brasil, é porque tem muita gente garota por trás dele. Então, realmente, essa operação da Polícia Federal, mais uma em relação ao Banco Mar, que a República do Brasil vai mal e vai muito mal. E a gente vai continuar falando sobre